Fala galera, iniciando aí o primeiro bate-papo comigo, Adrian Tardelli, e hoje eu vou falar sobre alguns temas assim bem polêmicos, né, que cercam o nosso país. A gente vai ter o calendário do Neymar, que muita gente não sabe como é que vai funcionar, o calendário do menino Ney, que voltou para o Brasil para jogar no Santos novamente, né, na sua casa. Só que é um contrato bem curto, tá se especulando que realmente seja um contrato de 6 meses. E janeiro já foi, né? Então esse contrato seria ainda mais curto. Mas como ficaria esse contrato? Será que Neymar joga essas partidas realmente? Quantas partidas ele vai atuar? Um segundo tema muito polêmico também é trabalhador versus futebolista. É isso mesmo. Muita gente também faz essa comparação a respeito de um jogador de futebol, ao tratamento que ele recebe, à grana que ele recebe, em relação ao trabalhador comum, o trabalhador que está ali na CLT, todos os dias cumprindo com a sua obrigação. E o terceiro tema, que também é muito polêmico, que a galera sempre fala, né, associação aí à identidade de clube. Será que realmente hoje a gente ainda tem essa identidade? Ou ela já acabou, ela se perdeu em função do dinheiro, em função de tantas outras coisas polêmicas que acontecem? O cara às vezes não usa uma camisa mais de time, não sabe a escalação, não entende o contexto de tudo aquilo que acontece, né? Falta uma identidade ao clube, uma identidade àquilo que ele acredita, o clube pelo qual ele torce. Será que realmente ele tem um histórico, ele tem uma participação efetiva na história do clube durante todo o processo de conquistas? Isso que eu vou também estar associando hoje nesses três temas que estão cercando aí a semana do brasileiro, a semana do trabalhador comum, por que não classificar assim, das pessoas que se preocupam muito com o futebol, mas também com a vida. E como linkar o calendário do futebol brasileiro simplesmente com a chegada do Neymar e os outros eventos também festivos que ocorrem? Bom, o menino Ney chegou por um contrato bem curto, como eu já disse anteriormente. Isso pode ser um grande problema. Se a gente for pegar o histórico do Neymar, não que eu concorde com isso, mas ele está muito associado com festa, com virada de ano, com carnaval, que é um período muito positivo para ele, que ele vem, visita seus familiares, consegue de fato reencontrar os seus amigos. E isso é muito frequente, ele sempre fez isso na carreira. Só que agora a gente está chegando no mês de fevereiro. E você sabe o que tem no mês de fevereiro. O carnaval tá dentro ali. Possivelmente a gente vai ter um carnaval bem movimentado, porque o Brasil já se recuperou da Covid, os efeitos financeiros estão tendo sim a questão da inflação, mas não é uma coisa absurda, considerando então que assim como a maioria dos brasileiros, o Neymar ele vai curtir o carnaval mais ou menos no final de fevereiro para o início de março. Ele vai ter totalmente um tempo ali que ele vai estar associado com festas. E ele não vai estar concentrado no mundo futebolístico. Assim como as pessoas se desconectam durante esse período em si. E isso pode prejudicar o seu desempenho, já que o seu contrato ele é tão curto. Continuando, tem 2 aniversários também, o próprio Neymar, de parentes, que vão acontecer aqui dentro do Brasil em função dele estar com a família reunida. Então isso pode ser mais uma coisa que vai colaborar para que de fato ele demore a engrenar no Santos. Só que se a gente for analisar e perceber, o contrato ele é muito curto, por um tempo que o Neymar não vai conseguir se desenvolver, a não ser que ele renove este contrato, porque o Brasil é um país muito diversificado e vai ser praticamente a mesma coisa que todos os trabalhadores comuns, né, eles irão fazer, que é dar uma pausa ali nas atividades, por mais que tenha sido considerado ponto facultativo para muitas empresas, mas é um período ali muito importante para um descanso do brasileiro, né? Quem não conseguiu descansar em janeiro, não teve capital suficiente ou estava trabalhando, vai ter essa oportunidade em fevereiro. E assim como o Neymar, o cara que trabalha no dia a dia, que vivencia aquilo para ganhar um salário mínimo, ele vai querer sim descansar, ele vai querer respirar, ter esse tempo para recarregar as energias. Então vai ser um período para o trabalhador ficar ali descansando, ou também dar uma saída, curtir uma praia ou algo bem parecido. E claro, o Neymar também não vai fazer nada diferente. Se você for considerar os bilhões que ele tem, dinheiro não vai faltar para ele gastar. Uma relação de tempo é o que pode de fato não colaborar. Mas eu acredito muito que tudo vai ocorrer da melhor forma. E eu ainda vou dizer mais, se o Santos não se classificar dentro do campeonato,
O Neymar pode ter um período ali muito grande de férias nesse percurso, que bateria exatamente com o Carnaval. Então a equipe santista, ela também vai ter que fazer um esforço muito grande para que o Neymar esteja presente. Se o Santos não se classificar no Paulistão, a chance do Neymar ficar descansando um tempo muito maior, emendar o Carnaval e demorar para voltar, ela é simplesmente enorme. E o trabalhador comum não tem esse tipo de opção. Ele vai ter que estar na empresa um pouco antes do Carnaval, vai ter o seu período de descanso, em alguns pontos facultativo, que é algo assim que eu acho que deveria sim ser um período de descanso oficial para todo mundo, mas infelizmente não é isso que várias empresas classificam nesse Brasil diversificado. Mas em relação ao jogador, ele vai ter sim essa possibilidade de descanso, considerando, claro, que depois ele retorne em alto nível, coisa que eu acho difícil, né? E é isso que cria essa falta de identidade com o clube. Os jogadores já não têm mais uma identificação pelo clube que eles foram de fato fundados. Eu falo essa identificação por eles. Não estou falando uma consideração de retorno, né? De retorno para o clube. Muitos jogadores retornaram para os seus clubes, mas depois de muito tempo, de maneira estratégica, para conseguir de fato se reestruturar. Mas nessa classificação, uma falta de identidade atualmente ela existe. E não somente com o jogador, também com os torcedores que estão ali tentando apoiar o seu clube, mas não conseguem por má gestão, por algum problema de dentro do próprio clube que acaba dificultando e criando essa crise de identidade, do cara não saber da história, do cara não saber o que ele está vivenciando e das diversas oportunidades. Mas e aí? O que você acha? O calendário do Neymar vai ser cumprido com o Carnaval ou sem?